Olha, quando eu era adolescente, ouvi de um amigo empresário uma expressão que, sinceramente, nunca mais saiu da minha cabeça. Ele me disse que o melhor tipo de advogado era aquele que dominava o shiatsu jurídico. Fiquei curioso na hora. O que diabo seria isso? E a resposta que ele me deu, bom, é o coração de tudo que a gente vai conversar hoje. E tá aí a essência da coisa. Essa frase muda completamente a nossa ideia de direito, né? Não é sobre uma luta, uma guerra, mas sim uma forma de cura. O objetivo não é esmagar o oponente, mas aliviar a dor de um sistema que travou, para que a vida e os negócios possam voltar a fluir normalmente. Então, se a gente fosse colocar numa definição mais formal, o shiatsu jurídico é exatamente isso. A arte de intervir o mínimo possível, mas com uma precisão cirúrgica, no ponto e na hora certa, para reorganizar as coisas antes que tudo vá pelos ares. É o completo oposto daquela visão tradicional do direito como uma ferramenta de força bruta. Ok, vamos mergulhar um pouco mais nisso. Para a gente entender de verdade o poder dessa abordagem, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema. Onde é que a advocacia mais convencional costuma errar? E aqui está o pulo do gato. A advocacia tradicional foca na regra que foi quebrada, na cláusula do contrato que não foi cumprida. Ou seja, ela trata o sintoma. Já a abordagem do shiatsu jurídico faz outra pergunta. Qual é a dor real por trás disso tudo? É medo? É uma pressão econômica absurda? É algum trauma? Ignorar isso é como tratar um osso quebrado e não querer nem saber do resto do corpo do paciente. A diferença fica muito clara aqui. De um lado, a gente tem a abordagem da marreta, sabe? Que trata todo e qualquer problema como um prego, uma batalha que precisa ser vencida a qualquer custo. Do outro lado, a gente tem a figura do acupunturista, que enxerga o conflito como um sistema que saiu do eixo e que só precisa de um ajuste fino preciso para voltar a funcionar. Certo, mas como isso funciona na prática? Agora a gente sai um pouco da teoria e vai para o como. E tudo, absolutamente tudo, gira em torno de uma coisa: encontrar o ponto de pressão certo. E esse ponto tem um nome, subo-jurídico. Pensa nele como um ponto de alavancagem, sabe? Aquele lugar exato dentro de um sistema de conflito onde uma forcinha mínima, mas muito bem aplicada, consegue realinhar a estrutura inteira. A questão aqui não é força bruta, é precisão. O método é bem direto. Dá para dividir em 3 passos. Primeiro, uma honestidade diagnóstica radical. É mapear sem rodeios quem tem o poder e quem está com medo na história. Segundo, identificar aquele ponto único de pressão, o tal do tsubo. E terceiro, aplicar uma força precisa ali, para deixar bem claro para todo mundo qual é o custo real de manter aquele conflito de pé. Tá, mas o que é esse ponto de pressão na vida real? Às vezes, é uma coisa surpreendentemente simples. Pode ser um documento que ninguém lembrava que existia e que desmonta toda a narrativa do outro lado. Pode ser uma planilha de custos que transforma um adversário teimoso num negociador super pragmático. Ou até uma linha do tempo, bem montada, que conta a história dos fatos de um jeito que ninguém pode negar. Só que tem um fator aqui que é absolutamente crítico: o tempo. O shiatsu jurídico funciona na tensão, sabe? Quando as coisas estão frágeis, esticadas, mas ainda não se romperam. Ele não cura a necrose. Depois que a confiança foi para o espaço, que o sistema entrou em colapso, aí o tempo da intervenção sutil já era. A grande arte é a antecipação. Beleza, vamos em frente então. Quais são as ferramentas que se usa para isso? Basicamente, a prática se apoia na aplicação de pressão em 4 dimensões principais. A gente pode pensar nessas 4 forças como o kit de ferramentas do praticante de shiatsu jurídico. São os instrumentos que ele usa para encontrar e pressionar o tsubo. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira é a pressão normativa. O que é isso? É basicamente usar a própria estrutura da lei, às vezes um princípio meio esquecido, uma regra que ninguém estava olhando, para mudar completamente o tabuleiro do jogo, alterando quem tem a responsabilidade e quem corre o risco. Em seguida, vem a pressão probatória. Aqui, a força não está na lei em si, mas na maneira como os fatos são organizados. A ideia é construir uma narrativa, uma história, tão coerente, tão bem amarrada com provas, que o outro lado simplesmente não tem como ignorar. A terceira, que muitas vezes é a mais poderosa, é a pressão econômica. É aqui que o papo acaba e a planilha começa. É a hora de traduzir toda aquela bravata jurídica, aquelas ameaças vagas, em números. Em planilhas de custos, probabilidades e riscos financeiros bem concretos. Isso costuma dissolver ilusões de poder bem rapidinho. E por último, a dimensão que, olha, quase todo mundo esquece, a psicológica. E isso muitas vezes começa com o próprio cliente. É um trabalho de psicoeducação,
para ajudar a pessoa a separar o que é uma ameaça real do que é uma fantasia meio paranoica. Um cliente que entende o cenário real toma decisões muito melhores. É claro que mexer com essas alavancas de poder exige uma responsabilidade gigantesca, né? O que nos leva direto para uma discussão sobre a ética por trás dessa técnica toda. O praticante de shiatsu jurídico está num lugar muito específico. Ele não é o bongueiro, que chega para apagar o incêndio quando tudo já está pegando fogo. E ele também não é o engenheiro, que projeta catedrais perfeitas para um mundo que não existe. Ele é o terapeuta da tensão. Ele atua exatamente no meio, para evitar que o sistema entre em colapso. E por isso o objetivo muda de figura. Não é sobre vencer uma discussão, sobre ter a última palavra. É sobre fazer o sistema voltar a funcionar. A negociação vira quase um exercício de engenharia. Como a gente projeta uma saída em que todo mundo consegue preservar o que é essencial? Uma saída honrosa para todos. Só que, claro, a linha aqui é muito, muito tênue. Por isso a técnica exige uma ética de ferro. O objetivo é usar o conhecimento para diminuir o sofrimento e construir soluções que durem. Não é sobre explorar as fraquezas do outro ou armar uma cilada para ter uma vantagem de curto prazo. E com isso a gente vai chegando no final, e essa ideia toda se expande para uma visão muito maior do que o direito pode e talvez devesse ser. Pensa bem, num mundo onde o direito está cada vez mais automático, mais impessoal, quase uma commodity, essa abordagem é um resgate, é um retorno a um ofício artesanal, estratégico e, acima de tudo, profundamente humano. É o advogado como um verdadeiro resolvedor de problemas complexos. E para fechar tem uma citação que, nossa, resume tudo isso de um jeito genial. Porque aquela busca pela vitória total, por esmagar o oponente, muitas vezes acaba destruindo o próprio sistema que se queria proteger. No fim, sobram um vencedor absoluto e um perdedor humilhado, o que quase nunca é uma solução que se sustenta. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar mesmo, num mundo tão cheio de conflitos, será que a habilidade mais valiosa, a maior demonstração de inteligência, não é saber lutar melhor, mas sim saber exatamente como não lutar?